Muito bem, a lição número 1, na parte de segunda-feira, nós vamos falar sobre o contexto histórico, como tudo aconteceu. José se tornou uma pessoa muito querida no Egito, porque ele mostrou uma sabedoria que ninguém foi capaz de mostrar diante do faraó. Conta-se que um rapaz, ele era um soldado muito querido de um certo rei na Inglaterra. Ele fazia muitas batalhas e ele era sempre assim muito bem visto por causa da sua forma de trabalhar. Um dia o rei o chamou depois de uma batalha em que assim a companhia dele, o exército dele teve uma grande vitória. O rei o chamou e disse: olha, eu gosto muito de você, eu vou lhe propor uma coisa. Você pode me pedir até metade do reino, eu dou para você. Ou você pode escolher casar com a minha filha. Ele já havia se encontrado com a princesa, assim, nos jardins do palácio, conversado com ela e amava a princesa. Ele pensou: se eu pedir metade do reino, o rei vai me dar. Mas se eu pedir a mão da princesa, eu não vou ganhar metade, eu vou ganhar tudo. E assim, porque amava a princesa, ele pediu então a mão da princesa. E com isso ele ganhou honras, ele ganhou assim destaque no reino. Interessante, com José aconteceu a mesma coisa. Depois que José interpretou o sonho do faraó, e o faraó viu a sabedoria de José, ele não pôde deixar José escapar. E disse: que homem há melhor do que você para tratar desses negócios? José falou: o Egito vai ter 7 anos de fome. O senhor tem que se precaver. O senhor tem que assim, ter uma pessoa assim que gerencie todos os alimentos produzidos, que estoquem esse alimento, para que no tempo da seca, da fome, o Egito possa ter alimento em abundância. É isso que representa o sonho que o Senhor teve. E o rei disse: que homem há melhor do que você, em que há o Espírito dos deuses? E constituiu José como o seu governador. Deu para ele o anel, sinete, que era o anel que ele carimbava ali os decretos, e mandou levar José por toda a cidade do Egito e pedia que as pessoas reverenciassem diante de José. José se tornou grande ali no Egito. O faraó deu a ele toda a autoridade depois dele. Depois do faraó, ele era a primeira pessoa. Pergunta número 2. Qual o motivo principal do sucesso de José no Egito? Se o seu começo foi tão difícil com seus irmãos, por que José foi teve tanto sucesso no Egito? Olha os 2 textos. Primeiro falando de José na família dele. Gênesis 27 e 26. Então Judá diz a seus irmãos: que proveito nós teremos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo para essa caravana de ismaelitas, e não seja a nossa mão contra ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então, o início de José com os irmãos foi muito difícil. Agora, olha no Egito, Gênesis 39, verso 2, depois do verso 21. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio de Potifar. Verso 21. O Senhor, porém, estava com José, mesmo na prisão, e estendeu sobre ele a sua bondade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-chefe. Então a pergunta é: qual foi o motivo principal do sucesso de José no Egito? A resposta foi a mão de Deus guiando José, para que ele pudesse cumprir os seus propósitos e ajudar o seu povo no futuro. A família de José, incluindo seu pai e seus irmãos, se deram muito bem no Egito. Foram muito abençoados e cresceram muito, a ponto de chamar a atenção, assim, de serem notados, como se pudesse ser uma ameaça nacional. Um faraó chamado Amés, ele foi o primeiro a perceber que o povo tinha crescido muito. O povo morava na melhor terra do Egito, na terra de Gósen. E os hebreus já ocupavam toda a terra de Gósen e os arredores do Egito. Então o rei Amés, o faraó Amés, achou isso uma ameaça. E ele planejou transformar os hebreus em escravos. Depois, um outro rei chamado Amenhotep, ele transformou os israelitas em escravos de verdade, para que eles pudessem construir obras no Egito, como templos, como pirâmides e até açudes grandiosos, eram os hebreus que faziam. Anos mais tarde, outro faraó mais cruel resolveu baixar um decreto que, na intenção dele, iria parar de fazer o povo crescer. Um decreto onde todos os meninos deveriam ser mortos na hora do parto.
Esse foi um tipo de, assim, de decreto para tentar, assim, o diabo tentando alcançar Moisés. O diabo sabia que Moisés havia nascido e para tentar alcançar Moisés, para que ele não fosse o libertador, porque lá na frente Jesus iria nascer da nação dos israelitas. E o diabo queria impedir isso. Ellen White escreveu no livro História da Redenção, na página 106, o seguinte: Satanás foi derrotado ao levar Faraó a destruir os meninos e aniquilar aquele que Deus suscitara para libertar seu povo. Deus usou o decreto do rei para colocar Moisés na família real, onde ele teria a vantagem de tornar-se homem habilidoso e entendido e qualificado para tirar os povos do Egito. O povo ficou escravo até que Moisés imaginou que o que ele precisava era se mexer. Ele precisava se mexer para libertar o povo. E Moisés quis dar uma ajudinha para Deus e matou um egípcio. Foi descoberto, fugiu do Egito e atrasou 40 anos os planos divinos de libertação. Mas Moisés precisava aprender uma lição. O povo não seria liberto com a espada, mas seria com um cajado e com o poder de Deus. O que fica marcado nesse contexto bíblico, no livro de Êxodo, é que parece, para nós que lemos de primeira mão, parece que o personagem principal do Êxodo é Moisés, mas na verdade é Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele possa ser o personagem principal em nossa vida, em nossa história. Deus abençoe.